E tá o maior nevoeiro aqui fora, cara. Olha só essa cerração. Não, mas tá tranquilo. Eu não vou nem levar agasalho e não vou levar guarda-chuva não. Afinal de contas, Serração baixa, sol que racha. Você vai parar comigo assim? Beleza. Olá pessoal, tudo bem? Essa brincadeirinha aí no início do vídeo, na verdade se interpreta aí constantemente isso, né, no nosso dia a dia aí. Basta ter aquela serração, né, bem forte de manhã que qualquer um, a qualquer momento, vai falar a típica frase, né? É igual o tiozão do pavê, né? Pavê ou para comer. Sempre se tem essa comida, o pessoal fala isso, né? Mesma coisa quando tem um nevoeiro de dia. É típico, vai acontecer. Mas esse ditado popular, será que ele é verdade? Será que é de fato assim que acontece? Mas antes, se inscreva no canal e também curte as nossas redes sociais. Eu vou deixar aqui na descrição o link, beleza? Bom, para a gente entender então a origem dessa expressão, a gente precisa entender como que é o mecanismo da temperatura do ar na atmosfera. Qual é a dinâmica da umidade presente na atmosfera? É necessário entender isso para a gente depois entender então se esse ditado popular faz sentido. Também eu quero dizer aqui que são vários termos, né, para esse fenômeno meteorológico tão comum na nossa região. A gente encontra o nome de cerração, a gente encontra o nome de nevoeiro, também neblina, né? E às vezes também névoa úmida, né? Ou névoa seca. São vários termos, né? Mas eu vou focar aqui em cerração, nevoeiro e neblina, que são praticamente a mesma coisa. Porém, a neblina se refere ao mesmo fenômeno, só que com uma visibilidade, você consegue ter uma visibilidade maior, com mais de 1 quilômetro de visibilidade. Já a cerração e o nevoeiro, se aquela visibilidade estiver abaixo de 1 quilômetro, aí a gente dá esse nome. Mas significam basicamente a mesma coisa, o mesmo fenômeno atmosférico. Beleza, pessoal? Acontece que a resposta para essa expressão popular, cerração baixa, sol que racha, se ela está certa, eu digo a vocês que na maior parte das vezes ela está certa. Na maior parte das vezes. Isso porque os nevoeiros são formados de diversas maneiras. Mas a maneira mais comum desse fenômeno aparecer tem a ver com essa expressão, de fato. Pessoal, é importante aqui eu falar sobre o ponto de orvalho. O que é o ponto de orvalho? É aquela temperatura do ar que, se for atingida, vai gerar condensação do vapor d'água na atmosfera. Né? Por exemplo, se o ponto de orvalho é de 13 graus, quando a temperatura do ar atingir esses 13 graus, vamos ter atingido 100% de umidade relativa. E o que isso significa? Significa basicamente que a atmosfera não vai conseguir mais reter aquela quantidade de vapor d'água que está lá. O vapor d'água fica em suspensão na atmosfera. E à medida que a temperatura cai, esse vapor vai se aglutinando, de certa forma, se concentrando cada vez mais, até que a atmosfera não consegue mais reter esse vapor d'água. E o que acontece? Acontece a condensação, que seria a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Porém, na atmosfera, esse estado líquido fica interpretado como minúsculas gotículas de água em suspensão. Tá? E essas minúsculas gotículas de água em suspensão formam, em sua extensão máxima, as nuvens, os nevoeiros, as precipitações. E no caso nosso aqui do nevoeiro, ele se forma justamente nessa atmosfera completamente saturada de umidade, motivado pelo resfriamento noturno. Por isso, eu quero explicar uma outra coisa aqui para vocês. A temperatura
cai muito mais facilmente à noite quando o céu está claro. Parece que eu já dei um spoiler aí, não é? Quando a atmosfera está com céu claro, a perda de calor por radiação, ou seja, o calor que sai da Terra e vai em direção ao espaço, é muito facilitado. As nuvens funcionam como se fosse um cobertor na atmosfera. Durante a noite, ela evita que esse resfriamento seja significativo, enquanto que de dia ela impede que o aquecimento seja significativo. Ela regula as temperaturas. Mas quando o céu está claro, não. A gente vai ter uma amplitude térmica muito maior, ou seja, de dia vai fazer mais calor, mas de noite também a temperatura vai cair bem mais, tá? E é o que acontece em noites de céu claro. O calor é perdido muito mais facilmente, a temperatura cai bem mais rápido. A perda de calor nessas condições vai ser muito mais rápida e, consequentemente, o nosso ponto de orvalho vai ser atingido com muita facilidade. É aí que começa, então, a formação do nevoeiro. A atmosfera não suporta mais aquela situação de excesso de umidade e essa umidade vai se condensando, formando minúsculas gotículas de água em suspensão, que aos nossos olhos forma-se o nevoeiro. Então, pessoal, e muitos nevoeiros são formados dessa forma mesmo, com esse céu claro à noite, e amanhece com céu claro, porém a gente não percebe isso devido à presença do nevoeiro, né, tapando a nossa visibilidade. Essa camada, então, de umidade condensada, ao receber os primeiros raios solares, começa a esquentar e o ar começa a expandir novamente. Essa expansão faz com que o ar volte a ter capacidade de reter aquela umidade e ela vai deixando de se condensar, vai deixando de se apresentar sob minúsculas gotículas de água e volta ao estado de vapor normal, invisível aos nossos olhos. Então, é assim que também termina o nevoeiro, né? A partir do momento em que a temperatura começa a subir. Por isso, em muitos casos, cerração baixa, sol que racha. Sim, a partir do momento em que a gente tem aquele nevoeiro de irradiação, né? Vale lembrar que o tipo específico que eu estou falando aqui é o nevoeiro de radiação, né? Existem outros que não são formados dessa forma, né? Mas eu estou explicitando aqui aquele que é mais comum a gente ver, né? Os outros tipos de nevoeiros não se aplicam a essa regra, né? Então não é uma regra absoluta. Tem nevoeiros de frente fria, nevoeiros que são provocados por chuvas fortes, resfriando a superfície terrestre, gerando aquele nevoeiro, né, depois de um temporal. Existem também nevoeiros de relevo, né, ventos úmidos que sobem uma serra, gerando um determinado tipo de nevoeiro local ali naquela serra. Também tem os nevoeiros oceânicos, né, por exemplo, em São Francisco, a gente sempre vê lá a cidade de São Francisco com aquele nevoeiro persistente na ponte Golden Gate. Esses nevoeiros não têm a ver com esse mecanismo de formação aqui que eu expliquei. Então, nesses casos, muitas vezes eu posso garantir a vocês, vai ter um nevoeiro e o sol não vai rachar, né? O caso do nevoeiro em que o sol vai aparecer forte é o nevoeiro de radiação. E é o nevoeiro mais comum de se formar na nossa região. E acredito que por causa disso é que essa expressão popular se tornou tão comum, então. E acerta na maioria das vezes, né, pessoal? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e vamos continuar aí com os vídeos, com mais expressões populares, né? Fiquem ligados aí nas nossas próximas atualizações. Obrigado mais uma vez, boa noite a você, muita paz.